Fala, aluno Prime, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesta aula nós iremos criar aqui o nosso botãozinho para abrir um pop-up com formulário de cadastro para que nós possamos cadastrar aqui os nossos novos clientes. Pois bem, então na última aula nós criamos o pop-up, dá um playzinho aqui, de deletar, certo? Ó, maravilha! Porém agora eu quero que abra o pop-up tanto ao editar quanto nós clicarmos no botão que criaremos aqui para cadastrar um novo cliente. Para isso, primeiro vamos adicionar o botão aqui. Então, vamos aqui em inserir, botão. Não selecionei a galeria para colar. Galeria não, container. Então eu vou dar um Ctrl X para recortar esse botão que eu colei. Vou clicar no container, agora vou dar um Ctrl V. Beleza, agora o botão está aqui. O botão está muito grande, né? Eu ia pegar como exemplo, mas vou formatar do zero aqui. A altura do botão, vou colocar uma altura 30. Tá bom. O texto vai ser um texto tamanho 12, normal. 11, deixa eu ver, 11, 10 tá bom. A largura dele tá muito grande, a largura. Vou diminuir essa largura. Desse tamanho aqui tá bom. O nome vai ser cadastrar. Vou vir aqui no raio da borda 8. Borda nenhuma. Então ficou redondinho, certo? Ficou muito. No caso do botão superior eu vou deixar 4 mesmo, raio da borda. Ok. Eu quero que esse botão ele seja branco com texto preto. Então aqui na cor eu venho e altero para branco e o texto para preto. Tá lá, show. Eu quero que ele fique centralizado na parte horizontal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo, deixa eu ver se tem. Nenhum deles tem, né? Para centralizar o Y. Nenhum deles tem. Então, vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no Y e vou alterar para parent.high menos self.high. Esse resultado dividido por 2. Pronto, centralizou. Maravilha, é isso que nós queríamos. Vou aplicar, inclusive, essa mesma do título. Não vou deixar ele fixo, eu quero que ele fique dinâmico. Beleza, o botãozinho está aqui. Ao passar o mouse, eu quero que ele fique azul mesmo, mas ao clicar... Não, deixa assim tá bom. Assim tá bom. Eu quero que, ao clicar aqui, ele abra um pop-up. Para isso, nós precisaremos colocar no onSelect uma ação dentro de uma variável de contexto, updateContext, para abrir o pop-up de cadastro. Então vou criar uma variável UC de updateContext, pop-up cadastro. Lembrando que você pode dar o nome que você quiser. Eu coloco esse tipo de nome para padronizar, simplesmente assim. Igual a true, verdadeiro. Maravilha. Agora, com essa variável em mãos aqui, nós iremos fazer a mesma coisa que nós fizemos deixa eu agrupar aqui. O que é isso aqui? São os ícones soltos. E a galeria... é a galeria flexível. Aqui é o formulário de cadastro, os botões, beleza. Eu vou pegar o mesmo pop-up que nós criamos aqui. Que é esse background aqui, que ele cria um pop-up, etc. Eu vou renomear para conte pop-up, porque é um pop-up, né? Pop-up deletar. Eu vou duplicar. Clico com o botão, os 3 pontinhos. Ele vai permitir duplicar? Não. Então, copio, Ctrl C, clico na página, Ctrl V. Então, criei uma cópia dele.
Vou renomear para pop-up cadastrar. Beleza. Agora, aqui dentro desse pop-up cadastrar, eu vou pegar o nome desta variável que nós colocamos aqui no botão, que é o pop-up cadastro. Venho neste pop-up aqui que nós criamos. Vamos na parte de visibilidade e vamos trocar o pop-up do deletar para cadastro. Então, ao clicar em cadastrar, ele vai aparecer. Só que tem as mesmas propriedades do pop-up que nós tínhamos feito do deletar. Então, eu não quero nada disso. Eu não quero esses containers aqui dentro. Só o container principal. Os demais não. Porque dentro do container principal, ele terá um formulário. O que nós podemos fazer é o seguinte. Nós teremos que ter a parte inferior, que é esse container inferior aqui, para ter os botões de cancelar e cadastrar. Mas este interior eu só quero que seja um container somente. Então eu vou apagar o do cabeçalho, que é esse container vermelho aqui. Vou deletar. Eu vou deletar todos esses botões aqui, controles, dentro desse container. Beleza. Não tem problema aqui. Botão cancelar, inclusive apaga. Tá? Beleza, tá lá. Por enquanto, o que nós iremos fazer? Eu vou colocar aqui // para comentar. Eu vou pôr false naquele container. Porque nós iremos agora pegar o nosso formulário, o botão de primeiro formulário. Pego o formulário, vou recortar o formulário com Ctrl X, vou no pop-up cadastrar, vou exibir ele novamente, para ele aparecer. Aqui dentro deste container, nós temos a parte inferior e a parte superior. Nós iremos colar o formulário. E precisaremos ajustar a altura do formulário do container também. Então, a altura do container está com a altura mínima de 100. Só que a principal, que é o container pop-up, nós precisaremos aumentar. Eu vou colocar um 500 de altura. 500 de altura tá bom. O formulário de cadastro cliente eu vou deixar visível. Tá aqui. Vou aumentar a largura desse container aqui. Tá 500 por 500. Por que o formulário de cadastro cliente está aparecendo nada? Dá um play aqui. Ele não está mostrando nada. Vou aumentar esse formulário, esse container principal. Vou colocar aqui um valor bem alto aqui, só para entender o porquê que não está exibindo. Formulário de cadastro de cliente está aqui. Ah, aí também não dá, né, Anderson? Vamos voltar novamente, vou dar um desfazer, 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 desfazer. Olha só, no lado de cadastro de cliente, eu coloquei aceita foco, não é aceita foco, é o visível. Agora sim, ele tá aqui. Beleza. Agora no nosso formulário, a altura será o parent.high, que é a altura do nosso container. Aqui, ó. Beleza, já ficou a altura do nosso container. Show. Agora o que nós precisaremos fazer é aumentar um pouco a largura e diminuir o tamanho dos campos, porque os campos estão muito grandes. Não precisa ser um campo tão grande assim. Então vamos no container principal. Eu vou colocar aqui, ó, pop-up principal, que é todo esse retângulo aqui do lado de fora. Aí tem o do corpo, que é esse, e a parte inferior, que são os botões, que são esses. Beleza, este principal eu vou colocar uns 600 de largura e altura 600 também. Então 600 por 600. O nosso formulário ele vai ter a mesma largura do nosso container. Então a largura vai ser parent.width. Ok, já melhorou. Agora o que nós iremos fazer? Vamos ajustar aqui os tamanhos para que eles fiquem mais agradáveis aqui para poder utilizar, certo? Porque tá meio feinho, né? Essa aqui é a verdade. Então, primeiramente, nos input text, vamos colocar o tamanho da fonte 10.
Então vou em um por um, dou um duplo clique, vai abrir a propriedade, coloco o tamanho da fonte 10. No e-mail também. Tamanho 10. Ok. No título do campo, também vou colocar tamanho 10. Tamanho 10. Tamanho 10. Vamos colocar em todos. Esse texto que está falando, toque aqui para adicionar imagem, nós podemos alterar aqui, ó, em texto. Eu vou colocar somente adicionar imagem. Só isso, já ficou melhor. E agora vamos alterar o tamanho também da fonte para 10. Bem melhor. Os anexos, vamos fazer a mesma coisa, tamanho 10. Aqui no controle também, tamanho do texto 10. Beleza. E agora vamos diminuir aqui os campos. O que dá para aumentar, ó, eu vou aumentar para ficar ajustado com a largura do formulário, ó. Vou arrastando. Esse eu vou arrastar para aumentar a largura. Ó, ficou ajustado. Porém a altura eu vou diminuir. Tô com uma altura muito grande. Aí no caso eu vou ter que diminuir o controle, né? Eu quero no final que tudo fique no formulário que não tenha rolagem. Então eu vou diminuir mais ainda o controle aqui de anexo. Diminuir mais. Vamos ver se está na mesma altura. Clica no lado. Aqui está com 210, aqui está com 210. Estão com a mesma altura. A idade eu vou aumentar um pouquinho. Este aqui também. Maravilha. Agora o que nós podemos fazer? Trocar a cor desse formulário, né? Clico no formulário. A cor tá laranja. Eu vou colocar, por exemplo, uma cor branca. Ficou legal a cor branca? Diz você se ficou legal. Aqui onde adiciona anexo, eu vou colocar uma cor diferente, vou colocar um cinzinho para dar um destaque diferente. E na caixa onde clica para adicionar foto, eu vou colocar uma borda. Então a borda vai ser sólido, tamanho 1, cor cinza também. Ficou muito clarinho esse cinza, eu vou colocar um cinza mais escuro. Então vou colocar esse daqui de cima, por exemplo. Pronto, tá melhor visível. Mas o ideal seria que tivesse a mesma espessura dos controles de cima. Então, vamos pegar aqui os input text e colocar a espessura 1 da borda, para ficar com uma aparência mais agradável. Então, borda 1, seleciono, altero a borda para 1, seleciono também e altero a borda para 1. Esquecemos de alterar o tamanho do título, né? Então, tamanho 10. Temos que desbloquear, está desbloqueado já. Então, vou colocar em maiúsculo aqui. Idade. Em ativo também tem que alterar o tamanho para 10. Beleza. Agora ficou faltando somente os botões, né? Inclusive, esses dois controles poderiam ser aqui acima e esses outros demais no final. Faria mais sentido, né, na parte de preenchimento, mas eu vou deixar assim e fica para vocês poder fazer esse ajuste. Vou salvar o que está sendo feito até o momento. Beleza. Esse container aqui de baixo, deixa eu diminuir aqui a hierarquia. O container de baixo do bottom, ele está com a altura mínima, vamos ver de quanto, de 60. Vou diminuir para 40. Não diminuiu muita coisa não. Vou pegar o container de cima, vou falar que ele tem 6 partes para ele aumentar.
Mais um pouquinho, 7 partes. Beleza, aí ele diminui a parte inferior. Ok. Só que tá faltando um ponto, né? Eu acabei removendo o cabeçalho que nós fizemos do pop-up anterior, mas aqui seria bom aparecer aqui formulário de cadastro de cliente e aqui um xizinho para fechar, né? Não precisava ter deletado. Então, nós podemos inclusive aproveitar o que nós já fizemos. Mas neste caso, vou deletar esses dois botões aqui dentro. Vou pegar esses dois botões aqui que nós já tínhamos feito, que era o de cancelar e salvar o formulário lá atrás, e vou colar aqui dentro. Só que eles estão ocultos, então eu tenho que exibir. Visível, tá assim. Beleza. Vamos ver aqui o que tá apontando aqui. Tá utilizando a largura do gap. Não vamos utilizar. O gap vai ser utilizado para pegar do botão. Olha aqui. Botão salvar. Então aqui vou pegar o gap com o botão salvar. A largura. Botão salvar. Beleza. Agora é só alterar a ordem. A setinha do teclado para a direita ele altera a ordem. Show. E o nosso botão salvar, ele tem que ficar alinhado aqui na parte do lado direito. Então, o que nós podemos fazer aqui para poder alinhar? Largura flexível. Aqui, ó. Vou justificar, colocaremos espaçar entre. E aí cada um fica numa extremidade, cada um dos botões. Beleza. Podação tá aqui para dar um submit. Aqui um cancelar, ele está resetando o formulário. Só que ele não vai fechar o pop-up, porque não tem uma ação de fechar. O que eu irei fazer aqui? Vou colocar um cabeçalho aqui, chamado... Vai ter um texto chamando aqui cadastrar cliente. E aqui vai ter um xizinho para poder fechar. E essa ação de cancelar vai acionar esse botão que vai fechar também, igual nós fizemos para o outro pop-up. Então, nosso pop-up está quase pronto do cadastro. Agora o que nós precisaremos fazer? Vou ocultar novamente. Pop-up cadastrar. Aqui nós abriremos o de deletar. E eu vou copiar. Vou expandir o cabeçalho do header. Esse header aqui. Copiar. Beleza. Volto no... Vou fechar esse pop-up. Vou exibir de novo, tirando o comentário do pop-up que nós tínhamos feito. Selecionar no pop-up principal, o container principal na realidade. Ctrl V. E a setinha para cima. No caso, vou ter que clicar aqui com os 3 pontinhos. Reordenar, mover para cima. E mais uma vez. Reordenar, mover para cima. Na parte superior, já vai direto. Então tá lá na parte superior. Só que a largura tá fixa em 500. Vamos colocar a largura parent.width, que pega a largura do pai. Beleza. Tá lá. Só que eu não quero que seja essa cor, né? Quero que seja uma cor aqui, por exemplo, azul. Então eu vou alterar essa cor, vou colocar esse azul aqui. Beleza. Ao invés de ser exclusão, o título vai ser cadastro de cliente. Cadastro de clientes. E aumenta a largura do texto. Beleza. E o X dentro desse formulário vai ficar aqui na parte no canto. E ao invés de ele alterar o update context do pop-up deletar, vai ser do pop-up cadastro. Maravilha? E o nosso botão cancelar vai chamar esse botão de fechar. Vou copiar o nome dele, venho no botão cancelar. Após ele resetar e deletar, antes disso, eu já vou fazer com que ele feche o pop-up. Por quê? Quando você coloca a ação de resetar, aparece o formulário em branco. E não é legal, né? Visualmente não é legal. Então, melhor você já colocar para ocultar e faz esse processo por trás. A altura do nosso cabeçalho está muito alta. Tá com 60 a altura mínima. Vamos diminuir para um 40. Só que ela acabou não diminuindo, porque a altura está flexível, né? Vou tirar a altura flexível e fixar a altura em 40. 40 foi muito. Vamos colocar como 50. 50 acho que tá bom.
o nosso título ele tem que estar centralizado. Então, selecionar o nosso cabeçalho não vai permitir, então vou ter que vir fazer aquele mesmo joguinho no Y. Seleciono o rótulo, clico em Y, abro e fecho parênteses, no final vou dividir por 2, vai ser parent.high menos self, que é a própria altura, ponto high. Pronto. Já centralizou. A mesma coisa faremos para o X. Sigo no X, no Y dele e colo. Pronto. Já centralizou. Só que agora ficou com uma barra de rolagem aqui no nosso formulário, né? Então, o que nós podemos fazer aqui, por exemplo? Tem das duas uma. Ou diminui um pouco a parte inferior, porque os botões estão muito grandes, eu posso diminuir inclusive. Ou nós diminuímos o tamanho dos campos. Eu não vou diminuir o tamanho dos campos, vou diminuir os botões e a parte inferior. Então eu vou clicar no container central, que é onde está o formulário, que é esse daqui, ó, container pop-up body. Eu vou colocar que ele preenche 8 partes. 9 partes, vamos ver aqui. Com 9 partes preenchidas ele não fica com barra de rolagem. E agora os nossos botões, ao invés de eles terem uma largura de 40, tem uma largura de 30. Vamos ver 35 como fica. 35, uma altura e uma largura de 100. E vamos diminuir o texto, o tamanho da fonte para 10. É a mesma coisa. Tamanho da fonte para 10. Altura 35. Largura 100. E para não ficar um botão do lado do outro, vamos colocar tudo alinhado à direita. E esse gap, ao invés de ser essa fórmula, vai ser um gap de 20. Vai ficar bem próximo ali um do outro. Então vamos salvar. Vamos ver agora. Quando eu clicar em cancelar, ele oculta. Clico em cadastrar, ele volta. Se eu cadastrar um novo cliente, ele tem que fechar o pop-up, mas nós não colocamos a ação para fechar o pop-up, que é no onSuccess. Eu quero que no onSuccess selecione este botãozinho aqui. Ou que ele selecione o botão cancelar, que o cancelar vai selecionar o botão de fechar. Então vamos selecionar o formulário. Vamos aqui no formulário, propriedades dele no onSuccess, que é no sucesso. Ele já está selecionando o botão cancelar, que o cancelar está selecionando ele. Perfeito, então aqui já nós não precisaremos ajustar. Maravilha, então vamos ver. Clica em cancelar, cancelou, cadastrar, ele cadastrou. Vou cadastrar eu novamente. Anderson, profissão, Data Analyst. E-mail anderson@anderson.com. Idade. Tô velho já, 31. Nem alterei o tamanho do texto, mas tudo bem. Vou adicionar a imagem eu mesmo. Beleza, cliquei em salvar. Fechou. Abriu o pop-up. Só que tá, como nós temos no onSuccess, ele tá buscando o botão cancelar. O botão cancelar reseta o formulário. E dentro do onReset nós colocamos para que apareça essa notificação, então está aparecendo essa notificação de formulário resetado. Então no onReset do formulário nós iremos tirar, para que não fique aparecendo essa mensagem. Então, iremos voltar no formulário, clico nele, propriedade onReset, quando ele for resetado, eu não quero que apareça nada, vou apagar. Beleza. Agora o que está faltando é exibir o formulário para que quando nós cliquemos no botão editar, ele caia para essa tela, que é muito simples. Basta nós pegarmos aqui, vou aqui no botãozinho fechar mesmo, no select dele. Cadê o select? Que ele exiba o pop-up. Então se ele está false, aqui no select eu quero que ele fique true. Então aqui no final eu quero que ele coloque o pop-up verdadeiro, ou seja, exiba. Agora quando eu clicar no botãozinho para poder editar, ele vai abrir já sendo possível editar. Vou apagar essa imagem como tá como anexo. Salvei. Já salvou. Só que tá sem imagem, né? Vou salvar a imagem do jornal novamente. E a imagem aparece listada como anexo depois, né? Por isso que ela fica aqui, ó, imagem reservada. Porque eu anexei uma foto. Tá aqui. Maravilha? Agora o que nós queremos?
ao clicar no editar, que o texto altere aqui do botão para editar e que ajustemos essa idade aqui também. Então, vamos lá. Cliquei aqui no ícone, vamos ver se ele já está adicionando alguma coisa. O se editar, ele está colocando true. Beleza, então já tem uma variável que está edicionando como true. Então, venho no botão, texto, eu vou fazer uma função lógica. Vai ser o seguinte, então, if. Se o meu botão editar, se ele for verdadeiro, então ele traga editar. Caso contrário, traga salvar. E agora eu vou colocar, formatar o texto para ele alinhar aqui para mim, certinho. E aconteça a mesma coisa para a cor. Então eu vou copiar essa lógica, eu venho na cor aqui de fundo. Só que ele não vai deixar selecionar, então eu tenho que vir na propriedade de campo superior esquerdo, colocar em fill. Vai ser o seguinte, se for salvar, eu quero que ele, se for falso, ele tiver para salvar, eu quero que ele fique azul. E se ele estiver no modo de edição, eu quero que ele fique verde, então color.green. Então beleza, fechei, cliquei em cadastrar. Só que o que está acontecendo? Quando é fechado, ele não está resetando, deixando em branco o nosso botão de cancelar, de editar. Então ele vai ficar aqui eternamente com essa cor de editar. Então, ao fechar, a variável de editar, ela tem que voltar a ficar false ou branco. Então, o que nós iremos fazer? Vamos copiar aqui a nossa variável de editar. E aqui no botão de fechar, após ele fechar, vamos alterar a nossa variável de editar para false. Ao fazer isso, quando eu fechar, se eu clicar em cadastrar, volta ao padrão. Só que toda vez que ele fechar, ele tem que resetar o formulário. Toda vez. Então, ao invés de nós colocarmos esta ação no botão de cancelar, vamos colocar a ação de resetar no botão de fechar. Porque o cancelar está chamando o botão de fechar. Agora, mesmo clicando em cancelar, ele reseta. E quando eu colocar em editar, se eu clicar no fechar, quando eu abrir novamente, ele também reseta. E agora nós temos um pop-up. Vamos cadastrar mais um aqui. Vou cadastrar o LeBron de novo. LeBron James. Opção jogador basquete. E-mail lebron@king.com. A foto dele aqui. Idade, acho que é 40 já, não faço a menor ideia. E salvar. Ah, mas ele é inativo. Vou editar. Já apareceu o botãozinho verdinho editar. Desativo, ele está inativo. Atualizei e já apareceu como inativo aqui para mim. Legal, né? Agora vamos só alterar aqui o tamanho da fonte da idade, que eu não estou gostando desse tamanho aqui não. Então clico na fonte e eu vou trocar aqui para 10, que é o padrão que nós estamos utilizando. Então agora tá melhor. Beleza. Só que eu não tenho os títulos aqui em cima, né? Olhando, dá para você saber que aqui é o nome, que aqui é a idade, que aqui é a profissão e que aqui é o e-mail. Mas eu quero que tenham títulos aqui em cima para que ele especifique o que é o que. Certo? Beleza. Então, o que nós iremos fazer? Na nossa página, nós iremos adicionar um pop-up entre o header e o body. Tá? Pop-up não, agora estou falando pop-up, um container. E esse container ele será um container horizontal, porque eu quero que os títulos se ajustem exatamente igual ao container que está aqui embaixo, onde tem a galeria. Então nós iremos colocar um container horizontal. Então, vou adicionar um container horizontal. Só que ele ficou aqui dentro do container porque eu estava selecionado ele. Então vou recortar, clico na página e colo. O container ele apareceu solto, certo? O que nós iremos fazer? Eu vou ajustar. Vou pegar esse container aqui de baixo. Vou pegar o Y dele e vou atribuir ao container novo que eu coloquei. Que é esse aqui.
Ele vai começar a partir do cabeçalho, no Y. Tá ali. Vou alterar a cor para que fique muito visível o que eu tô fazendo. Ó, vou colocar uma cor, sei lá, esse azul aqui. Pronto. É aqui onde vai ser o nosso cabeçalho. Agora a largura, eu quero que ele seja a largura da página. Então na largura dele tem que ser parent.ele, que é o pai dele é a própria página. E ele tem que começar em 0, ele tem que pegar no início da página. Tá quase pronto o nosso ajuste de ângulo, né? E a altura, não precisa ser uma altura muito grande, a altura pode ser 30. Não. 40? Vamos ver se 40 fica legal. 60, vamos com 60. 60 ficou muito. 50. 50 tá bom. E vamos chamar esse container de container. Em português mesmo, cabeçalho. E agora, o container de baixo, que tem a galeria, ao invés do Y dele começar do header, que é esta parte superior aqui, o Y dele vai começar a partir do final do container cabeçalho que nós adicionamos. Então, substituo. Container cabeçalho.high. O que ele ouve? Acho que o nome não salvou do container. Não salvou, por isso. Tem que dar um enter aqui para salvar. Ó, agora ajustou certo? Ajustou certo? Vamos ver aqui. Aqui não é o high, é o Y. Y, que é quando começa o container mais a altura dele. Ponto high. O que eu fiz aqui, tá? Só para vocês entenderem. Qual é o valor do Y desse container aqui? Ele começa em 64. Aqui o finalzinho é 64. Aí eu somo 64 mais a altura dele. E aí ele vai começar aqui. Entendeu? É matemática. Então beleza, tá aqui. Tá feio, mas é só para poder exemplificar. Agora o que nós iremos fazer? Vamos tirar o raio da borda, vai ficar 0. Podemos colocar aqui uma cor cinzinha. Por exemplo. O fundo do container, ao invés de ele ser cinza, ele vai ser branco. E esse container aqui interno, que está agrupando todos os botões, todos os textos, ele vai ser cinza. Entendeu? Ainda tá um cinza, tá muito escuro esse cinza ainda. Vou deixar ele um pouco mais clarinho ainda. Só diminuir a transparência. A transparência 50? Tá bom. Ficou legal. Agora o que nós iremos fazer? Eu quero que o cabeçalho ele fique do mesmo jeito que tá o container de baixo da galeria. Ele tá assim, certo? Nessa proporção. Então, para poder aproveitar esse container que está dentro da galeria, eu vou copiar e vou colar dentro do container superior. Para facilitar. Vai dar um monte de erro, não tem problema. É melhor fazer do zero, né? Do que copiar e colar. Aqui dentro eu vou adicionar um outro container dentro dele. Então eu vou copiar ele mesmo e vou colar aqui dentro dele. Beleza, ele tá aqui, só que ele tá com uma largura flexível. A altura dele tá quanto? A altura mínima 100, aí vai ser 60. 50. 50, beleza, tá lá dentro. O container anterior a ele vai ter um preenchimento de 5 em cada lado. 5, 5, 5, 5. E a cor do container vai ser branca. O de fora, o container de dentro vai ser cinza.
Pronto, ó. Já tá quase do mesmo jeito. Só que o container de dentro, eu vou ter que colocar um raio da borda de 8. E a cor vai ser cinza com 50%. E a altura dele eu vou ter que diminuir para 40. Legal, tá quase bom. Quase bom. O único alinhamento agora que eu tenho que fazer é centralizá-lo. Centralizado não ficou legal. Porque a altura dele voltou a ser 50. Foi 40 a altura dele. Beleza, tá lá. Vou tirar a borda. Se tiver sombra também, eu vou tirar. Tá light, não tem nenhuma sombra. Beleza. Agora aqui dentro eu vou jogar as caixas de texto, que eu vou pegar exatamente aqui de baixo, ó. Vou copiar e vou colar. E aqui eu vou colocar, escrevendo mesmo, ó, nome. Beleza. Depois a gente alinha o tamanho, etc. Copiei, colei. Vou colar o próximo. Esse vai ser idade. Você vai entender como é que fica no final. Vou colar o próximo. Eu clico no container e colo. É a profissão. Clico no container novamente, colo de novo. E-mail. Clico no container, colo de novo. Ativo. E é só isso por enquanto. Aí o que nós temos que fazer? Aqui embaixo, se vocês observarem, são containers flexíveis. O texto do nome do Cristiano Ronaldo está ocupando uma parte de 4 partes. Todos eles são uma parte de 4 partes. Ó. Todos eles. Mas este botão aqui de ativo não. Ele tem uma largura fixa de 80. Este tem uma largura fixa de 40. E tem uma largura fixa de 40. Tem lacuna, a lacuna é 0. Então, eu tenho que ter uma caixa em branco aqui, um rótulo de texto em branco que preencha essa largura. Esse texto que está ativo, ele tem que estar aqui. O título do e-mail tem que estar aqui, o título da profissão tem que estar aqui. Eu tenho que ter um em branco para preencher o espaço da imagem. Parece confuso, né? Mas vamos por partes. Olha o que eu vou fazer, presta atenção. Eu vou copiar esse título do texto, vou selecionar aqui o nosso container, vou colar e vou apagar, vou deixar em branco o que está escrito. Ao invés de ele ter uma largura flexível, eu desabilito a largura flexível e vou verificar o seguinte, ó. Primeiro aqui na direita, qual que é a largura dos dois itens juntos? Um é 40, o outro é 40. Então eu vou falar que a largura, somando, cadê aqui, largura, vai ser de 80, que é 40 cada um, então a largura é 80. Então, ó, se você observar, o finalzinho deste botão ainda não está 100%, porque eu tenho um preenchimento aqui na esquerda de quanto? De 5 pixels. Então, no container superior, eu tenho que ter um preenchimento aqui na direita e na esquerda de 5 também. Agora sim, se vocês observarem, o final dessa caixa de texto em branco é o finalzinho deste botão. A mesma coisa. Maravilha. Agora nós precisaremos copiar este em branco. Vou clicar novamente no container, colei. E agora com a seta do teclado eu vou colocando para a esquerda para alinhar a posição dele. Às vezes ele não vai, tá? Aí você clica em cima dele de novo. Aí você vai colocando com a seta à esquerda. Vai para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Beleza. Agora a largura dele tem que ser a largura da foto. Vou clicar na foto. Qual é a largura da foto? 30. Então venho nele. Coloco fixo que a largura aqui embaixo é 30. Tá quase pronto. Quase pronto. Agora, nós precisaremos ajustar somente esse ativo para ter a largura deste botão aqui. Este botão, ele não tem a largura flexível, é fixa, e a largura dele é 80. Então, vou pegar esse botão ativo, vou desativar a largura flexível e vou colocar ela fixa de 80.
Ao fazer isso, tá quase pronto, ó. Tá quase. Tá faltando algum detalhe. O nome tá ok. Só que a idade tá começando depois. Na realidade já tá começando igual, ó. Só que agora é o alinhamento mesmo. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui de diferente. Tá, ó. Dentro da caixa de texto tá com um preenchimento de 15 à esquerda. Na realidade, é 5. Ó. Então, preenchimento de 15 é 5. Aqui também. Deixa eu ver esse. Também tem 15. É preenchimento de 5. Agora basta você vir aqui, selecionar todos com Ctrl. Mais um. Altera a fonte, põe para negrito. Pode trocar a cor. Ou aqui embaixo na galeria. Eu não quero a cor no container, então vou deixar o container branco. Deixa ele assim mesmo, por exemplo. Dá um play, tá feito. Tem o cabeçalho. Ó, aqui não tá alinhado. Ainda ficou com 15, ó, não salvou. É 5 só de preenchimento. Eu vou dar um salvar e dar um play. Agora tá aqui. Tem os botões de ativo e inativo. Aqui, inclusive, você tem que habilitar só para exibição, esse cara. Não é para ter nenhuma interação. A alteração tem que ser só no cadastro. Então eu clico nele. Ao invés de ser edição, é exibição. Só que ele aparece só texto na exibição. Na exibição ele só aparece o texto. Aqui não vai estar acontecendo nada se a pessoa clicar aqui. A ação poderia ser aqui, inclusive, né? Sem precisar ir lá na parte de editar o formulário. Mas se a pessoa clicar aqui, tanto faz. Quando for recarregada a página, vai voltar ao padrão. Você vem aqui e edita, ele está ativo. Não muda nada. Beleza? Então é isso. Temos o botão de editar. E olha que interessante. Ele sobrepôs o nosso pop-up. Tá vendo o nosso cabeçalho? Porque é uma ordem de hierarquia. Olha onde está o nosso cabeçalho. Na hierarquia ele está acima dos pop-ups. E não é para ficar. Então, o que eu irei fazer? Eu tenho que ir aqui em reordenar e enviar para o fundo. Beleza. Agora sim. Quando eu editar, ele fica lá atrás. Quando eu for deletar, também. E quando eu for cadastrar, também. Legal, né? E é desta forma que nós conseguimos aqui trabalhar com containers para criar pop-ups, para poder fazer a estrutura de alinhamento de controles e melhorar o design, né, do aplicativo como um todo. Então, espero que vocês tenham gostado de como trabalha-se com formulários, com galerias e containers. Agora, na próxima aula, nós adentraremos sobre as funções. Começaremos a trabalhar com PowerFX. Maravilha? Este não é o nosso aplicativo final, tá? É somente para demonstrar como utilizar. Eu usei funções, não expliquei muito profundamente porque não era aula sobre PowerFX. Agora sim, nós iremos nos aprofundar e entender como fazer um filtro nessa galeria. Nós vamos aqui criar um filtro para poder filtrar, como utilizar a função patch. Vocês entenderão como utilizar essa função patch para atualizar uma informação, porque nós fizemos via formulário, agora faremos via patch também. E muito mais outras funcionalidades. Tá? E entender mais sobre as funções do PowerFX e também configurações do Power Apps para encerrar o nosso curso como um todo. Então espero que vocês estejam gostando até aqui e vejo vocês na próxima aula.